Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Núcleo de Estudo Espírita Casa do Caminho. Meu nome é Michele Carvalho, sou ceareira desta casa. Estamos aqui diretamente do estúdio Log 3, esse estúdio que nos acolhe, né? De quem que será que é esse estúdio, né? Hoje está aqui conosco a Melanie. Eu sempre agradeço a Melanie e o Vini, né? Então hoje a gente tem essa grata satisfação de ter a Melanie aqui conosco. E esse estúdio ele está disponível para gravação, então sigam também, né, o estúdio nas redes sociais, é Log3, é isso? Log3, Instagram, prazer. Oi, bom dia, que honra. Bom dia, porque nós estamos gravando de dia e você está assistindo, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos, né? Que honra participar dessa mesa. E sim, o Instagram do estúdio Log3 é um estúdio co-work disponível para locação, foto, vídeo, você quer gravar seu conteúdo, podcast, fica disponível, é só entrar em contato ou com o link que está na descrição do vídeo. É isso. E esse momento aqui, né, de gravação do podcast do Núcleo de Estudo Espírita Casa do Caminho, é um momento em que a gente convida pessoas dentro do movimento espírita que são protagonistas, né? Que compartilham, então, as suas histórias, suas vivências, inspirações e que fortalecem, então, essa caminhada espiritual. Também buscamos aqui, no nosso podcast, trazer reflexões profundas sobre temas da doutrina espírita, promovendo acolhimento e luz interior. As gravações, então, estão disponíveis no canal do YouTube, @NEE Casa do Caminho. E pedimos a todos que sigam o canal, que curtam e compartilhem os vídeos, para que possamos conectar mais e mais pessoas ainda com o movimento espírita local. Estamos aqui em Palhoça, Santa Catarina, mas levando também entusiasmo, aprendizado e luz para mais e mais corações. Então, agradecido já de antemão pela participação especial da Melanie, que, a partir deste momento, começará a conduzir o nosso podcast. Ai, que honra, fico nervosa aqui de conduzir uma mesa tão, né, com tanta experiência, trazer a doutrina espírita de uma forma tão leve que consiga alcançar aí muitos corações. E lembrando, pessoal, para seguir o Instagram, né, pessoal, a gente precisa alcançar pelo menos, no mínimo, 1.000 seguidores para a gente conseguir fazer as lives, transmitir lá para vocês. Então, sigam o canal NE Casa do Caminho e compartilha com os amigos, porque mais do que números, né, é importante porque a plataforma entende que o assunto é relevante e que assim ela vai distribuir de forma orgânica para outras pessoas que precisam também ouvir e conhecer, né, o nosso conteúdo. Que lindo! Ai, gente, quem sabe. E nosso agradecimento especial também ao nosso presidente da casa e também meu marido, Alexandre Assis Carvalho. Seja bem-vindo, meu querido. Olá, bom dia a todos. Felicidade que nós estamos reunidos numa mesa para falar de um assunto tão relevante a todos, né? E contar com a experiência, com a história do Vitor Hugo, que com certeza vai inspirar bastante. Exatamente. E aí vou apresentá-lo devidamente. Hoje temos essa alegria e grata satisfação de ter o nosso amigo, né, aqui hoje como entrevistado, o Vitor Hugo, que é secretário do Centro Espírita Missionários da Luz e também coordenador do Grupo de Estudo do Evangelho e Evangelho Rede Vivo, localizado então no bairro Pacheco, em Palhoça, que irá então compartilhar conosco a sua trajetória, reflexões e também contribuições para o Espiritismo em Palhoça. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. É uma honra enorme, um prazer enorme estar aqui, dividindo essa mesa com vocês, dividindo um pouco da minha história dentro da doutrina espírita e desse ensinamento que eu costumo dizer sempre quando eu vou a algum lugar fazer alguma palestra, eu sempre começo dizendo que dividir com vocês o ensinamento do Cristo sobre a ótica com os óculos da doutrina espírita, que é uma doutrina que nos traz um entendimento diferenciado, um entendimento novo de tudo que o Cristo queria, dos caminhos que o Cristo queria que nós seguíssemos e de como ele queria que a nossa vida fosse, né? Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. E para iniciarmos, então, o nosso podcast, a gente vai fazer um momento inicial de conexão com o nosso Pai Maior, pedindo a todos que nesse momento fechem os seus olhos, se conectem com a energia que já emana desse trabalho, que é feito e realizado com muito carinho
pela espiritualidade amiga, rogando a Deus, nosso Pai, aos mestres que nos acolhem nesse momento, toda a equipe espiritual maravilhosa, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse trabalho de luz, de amor, de conhecimento, de evolução, agradecendo pela jornada terrena que nos une neste momento, a todos que nos assistem, agradecer pela vida, pela oportunidade que temos de estar nessa vida, buscando cada vez mais o nosso melhoramento contínuo, nossa evolução e também contribuindo para a evolução deste orbe terreno. Rogamos a Deus, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade a proteção neste trabalho e que esse trabalho possa alcançar a muitos corações necessitados de amparo, de acolhimento, de carinho, de conhecimento. Que esse trabalho possa se perpetuar ao longo da história, alcançando o objetivo e o propósito maior. Gratidão a todos que nos ouvem. Façamos então a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males e de fazer o mal. Que assim seja. E agora sim, devidamente prontos e conectados com a espiritualidade, daremos prosseguimento aqui ao nosso trabalho de hoje, né, Alexandre? E eu acho que a gente fica muito curioso, né, na história, na bagagem do Vitor Hugo. Hugo, sim. Vamos lá. O que tu nos conta, Vitor Hugo? Conta um pouquinho da tua história para nós. Como começou isso? Como a doutrina te pescou ou tu foi atrás É dela? sempre aquela famosa frase, né? Foi por amor ou pela dor, né? Eu fico um pouco na dúvida porque eu acho que foi pelos dois. E eu incluiria a curiosidade também nessa história. Minha formação é católica, de família católica, quando era guri pequeno, há bastante tempo atrás. Missa todo domingo, aquela coisa toda de família, afinal, orações, novenas, aquela história toda, né? E aí, depois já com 30 anos, quando eu conheci a minha esposa atual, a Leia, e ela era praticante de Seishonoye. E aí eu comecei a frequentar Seishonoye com ela. E me encantei. Porque a Seishonoye é uma doutrina diferente da Igreja Católica, que ela puxa muito pela questão do poder mental da gente criar a nossa realidade. Só que a doutrina da Seishonoye, depois de um certo tempo, a gente frequentou acho que uns 4 anos isso, ela começou a deixar algumas dúvidas para trás, porque ela negava a existência da doença e do mal. Simplesmente negava, não existe, a doença não existe. Mas aí comecei a questionar isso, né? Uhum. E aí nós começamos a buscar, eu e ela começamos a buscar outras fontes, né? Fomos começar a ler, frequentar, fizemos budismo. Inclusive ficamos uma semana lá naquele mosteiro que tem lá no Rio Grande do Sul. Fizemos Três Coroas? Em Três Coroas, ficamos uma semana lá comendo uma comida maravilhosa, deliciosa, realmente deliciosa comida. Horas e horas de meditação profunda, foram 4 dias. Foi uma experiência maravilhosa. Mas também deixou lacunas, né? Não consegui. E aí um dia, não me lembro quem foi, que comentou, lá no Centro Espírita, na Maria de Nazaré, tem um senhor que faz photokirlian. Eu nem sabia o que era isso, aí fui pesquisar, né? Legal, vamos lá fazer. Aí fomos lá, eu e ela fizemos a photokirlian, e uns dias depois a gente voltou para pegar o resultado. Na foto da minha mão aparecia toda aquela emanaçãozinha colorida, né? E um pontinho em cima, assim. E aí eu perguntei se eu não me engano era Seu João o nome dele, não me lembro. Não conheci. E ele disse, não, esse aqui é o teu guia, o teu mentor que está te acompanhando o tempo todo.
Eu disse, mas o que é isso, né? Guia, mentor, não sabia. E aí eu não me lembro quem foi que pegou e me deu um livro dos Espíritos. Viagem Sem Volta, né? Eu comecei a ler, disse, olha aqui as respostas que eu não Quase achava. nada curioso. As respostas que eu não achava. Começou a aparecer, as respostas começaram a aparecer. E aí nós começamos a trabalhar e frequentar o Maria de Nazaré. Maria de Nazaré. Né? Isso é em Palhoça, Maria de Na Nazaré. Palhoça, aqui no centro da Palhoça, né? Uhum. Começamos a trabalhar nos sábados à tarde, lá na imposição de mãos, passe, aquela coisa que eles tinham várias terapias diferenciadas lá, né? Além da doutrina, das palestras. E aí fui me aprofundando nos estudos. E aí entrou o César e o Altamiro, né? Que são pilares da doutrina aqui na Palhoça. Sim. Eles foram lá, entraram como trabalhadores, como parte da equipe. E aí fomos nos aprofundando, fui indo, e foi uma viagem sem volta, né? Isso foi em que ano, mais ou menos? Faz muito tempo, isso. É? 20... isso deve fazer uns 23, 25 anos por aí. Sim. Né? O seu César Faz muito tempo. e o Altamiro contaram essa história de quando eles foram para... Isso. Legal. Foi muito Até é bom para lembrar o pessoal que tem outros episódios aqui que o seu César participou e o Altamiro também. E vão lá, né, assistir. Pô, eu pergunto o ano porque aí tu vai poder trazer pra gente a tua experiência desse período, né? Como era o estudo e como era trabalhar nas casas lá naquela época e hoje, né? Sim. Imagina se são 20 anos aí de experiência. Mais de 20 anos. E a gente desenvolveu, né, como iniciamos esse trabalho, aí acabamos... a equipe começou a se dividir, né? Saímos lá da Maria de Nazaré, eu, o César, o Altamiro e mais alguns. Fundamos o Centro Espírita André Luiz, que existe até hoje lá no Pacheco também. E aí foi indo. Barra do Aririu? Eu acho que é Barra do Aririu. É próximo do Missionários, um pouquinho mais para frente, né? E aí fundamos ainda numa casinha de madeira, que eu acho que o César e o Altamiro devem ter comentado, era uma casinha de madeira bem velha, que a gente fez deu uma geral lá e funcionou. E aí depois, mais tarde, se construiu aquela casa nova lá na Barra do Aririu. E aí a vida foi indo, trabalho, aquela coisa, eu acabei me afastando do André Luiz e fui parar no Nosso Lar, lá na Forquilinha. Eu e a Leia trabalhamos muitos anos lá também. E num certo momento eu acabei me afastando por causa do estudo, né? Fui fazer o curso de enfermagem e aí me afastei. Fiquei anos fora da lida da doutrina. E fui voltar só depois por causa da pandemia, na época da pandemia. Acabei voltando e aí entrei de cabeça. E agora não tem mais. Até um dia conversando, né? Nós conversando lá no nosso grupo de quarta-feira lá. Me veio assim, mas será possível que eu me afastei da doutrina tanto tempo para estudar? Aí eu fiz a análise e disse, mas eu me afastei para obter um conhecimento do outro lado, trazer para dentro da doutrina. A ciência, exatamente. Fui buscar um novo tipo de conhecimento que simplesmente ele corroborou e aumentou o meu entendimento da doutrina, porque eu não sou preso só à doutrina, eu leio muita coisa fora da doutrina, filosofia, outras religiões, e eu não consigo achar nada, excetuando aquelas coisas mais dogmáticas, que são meio que impostas dos outros pensamentos religiosos, eu não consigo achar nada que detrate a doutrina espírita. Tudo é encaixado, tudo é interpretado à luz da doutrina espírita com razão e entendimento lógico. Eu acho que esse é o caminho. Então, não consegui, até hoje, nada que me dissesse, não, tu está tomando o caminho errado. Muito pelo contrário. Cada vez, quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu leio outros assuntos, mais eu tenho certeza de que o que está escrito nesses 5 livros principais ali é o caminho da verdade. É o caminho que o Cristo queria que a gente tomasse. E se afastou de forma física, de comparecer em horários determinados, mas a doutrina estava dentro de ti. De certa forma, tu continuou praticando ela nos teus atos aí, pensamentos, né? Sim. Acaba tudo se interligando, né? De alguma forma. Digamos assim, que a essência da doutrina, que eu tinha na época ainda um conhecimento bem menor, né? Que eu estava bem iniciante, bem superficial ainda,
mas eu já colocava nas minhas atitudes o que eu aprendi ali. Né? O que está ali no Evangelho, a questão da caridade, do pensamento positivo, da entrega no que está fazendo. Eu, graças a Deus, eu tinha essa quando eu fazia alguma coisa, quando eu ia atender um paciente, alguma coisa, eu me colocava no lugar do paciente. A empatia, né? Eu tinha, graças a Deus, eu tinha essa questão da empatia. E isso ajudou muito no desenvolvimento do meu lado profissional. Graças a Deus, eu me dei bem, eu me sinto muito feliz com o meu trabalho, eu gosto muito do que eu faço. E coloquei em prática o ensinamento da doutrina. E depois que eu voltei, né, quando eu voltei para a doutrina, na época da pandemia, porque na época da pandemia, no hospital onde eu trabalho, nós ficamos praticamente 1 ano sem fazer absolutamente nada, porque não tinham pacientes. Os pacientes ficaram em casa, não saíam. Como eu trabalho na parte ortopédica, ninguém saía na rua, ninguém se quebrava, né? Então ficamos muito tempo lá sem fazer praticamente nada. Atender um paciente por semana, e olhe lá. Então foi um espaço de tempo onde eu pude mergulhar de novo. Eu disse, estou aqui sem fazer nada, então vamos ler. Aí comecei a ler de novo, compulsivamente, voltei para a doutrina, estudando a doutrina espírita e outros assuntos também. E graças a Deus hoje eu estou aqui. E qual a principal diferença de estudar a doutrina lá no início e estudar agora? E trabalhar também com ela, né? Olha, eu acho que é o aprofundamento, né? Lá no começo era muito superficial, eu lia, não entendia grande parte das coisas e hoje não. E a importância, o próprio Kardec deixa claro isso, que a doutrina espírita, o lado ciência dela, não é estanque, não é parado, não é engessado. Tanto que muitas coisas que Kardec fala no livro, por exemplo, na Gênese, já atualizadas com a tecnologia que nós temos agora, com os telescópios espaciais, aquela coisa toda, já pulou, já tem um avanço. Então, tu tem que atualizar algumas coisas, né? E a necessidade da gente buscar isso, buscar esse conhecimento, não só na doutrina, mas nas outras fontes de conhecimento, né? Na ciência, na filosofia e no próprio entendimento religioso, né? A gente consegue... tendo conhecimento de outros pensamentos religiosos, questionar, analisar, pesar e comparar, né, o que o Kardec nos trouxe, que é o ensinamento do Cristo, né, visto pela doutrina da ciência, religião espírita, com o ensinamento que os outros pensamentos religiosos nos trazem, né? Que é o pilar da doutrina espírita, que é o pilar. Que é justamente o questionar, né? Exatamente. E a gente entender que o mundo está sempre em evolução, né? Então, a fé raciocinada. A doutrina, ela é a base, aquilo que nos sustenta, né? Mas a gente precisa realmente participar desse movimento junto, né? O Vitor Hugo colocou uma coisa que é basilar na doutrina, para a gente entender a doutrina, eu acho, né? O exemplo dele, a gente consegue levar isso. Porque nós não fomos feitos para a doutrina foi feita para nos ensinar a melhor viver, para nos descortinar informações que nos fazem isso, revelar informações que nos fazem melhor viver. Então, a doutrina é para a vida, é para ser praticada. E quando não é que tu abandona a doutrina para te estudar, não. Tu vivencia a doutrina no teu estudo. Tu não tens que te afastar das outras situações da tua vida para a doutrina, não. A doutrina serve para te melhorar nas outras situações da tua vida. Então é isso. É o ser espírita, exatamente, né? A doutrina faz parte da tua vida. É esse o sentido. Não é para que eu fique trancado dentro de um centro espírita, dentro de um grupo estudando a doutrina, não. Aí tu entendeu errado. É para te pegar as informações e viver com elas, aplicar na vida. Aí sim, tu vai te dedicar sem nenhuma culpa, porque realmente é isso que tens que fazer, tens que pegar a doutrina, sim, e trabalhar, sim, e estudar, sim, e viver. É para isso que ela serve. É para isso que ela se propõe. Aí sim tu tá modificando. E aí você sente realmente o sentido, né? O sentido da coisa. Então é isso mesmo. Aí faz essa volta e volta ao núcleo, volta ao estudo, para te aprofundar mais, mas é para te pegar informações e viver. E aí vou aproveitar esse teu gancho para te fazer uma pergunta, Vitor Hugo.
Porque, assim, tu falou dos teus movimentos com relação ao estudo, né? Que a gente Uhum. já vai tocar nisso adiante. Mas antes disso, eu queria saber, tá, e como ceareiro, né? Porque a gente geralmente começa nas casas como espectador, né? Uhum. A gente senta para buscar o entendimento através da palestra doutrinária, o passe para nos equilibrarmos, né, energeticamente, né? Corpo, mente, espírito. Mas chega um determinado momento, e assim foi comigo, que precisa de algo a mais, né? Então, fazer parte dos grupos de estudo é muito importante. Mas, quando de fato que tu começou a trabalhar, aplicar passe, não que já não trabalhava antes, né? Uhum. Mas a participar desse movimento palestrante, que você é também. Lá no Maria de Nazaré, bem lá no comecinho, quando o César e o Altamiro assumiram, eles criaram os grupos de estudo. E aí eu fui estudar justamente com o Altamiro a questão da doutrina espírita, né, os fundamentos, o livro dos espíritos, depois o livro dos médiuns. Eu acho que um meio ano depois a gente começou a efetivamente trabalhar na casa, né? E daí lá a casa, na época, ela era dividida em dois espaços separados, né? A parte da frente era a parte doutrinária, né? Onde tinha as palestras e os passes. E lá na parte de trás, né? Fisicamente falando, inclusive, onde tinha os consultórios, que a gente fazia reiki, massagem, tinha um massoterapeuta, aquela coisa toda, né? E aí, coincidentemente, também, quando a gente começou a trabalhar lá, eu acabei me iniciando no reiki nível 1 e nível 2, para trabalhar lá, porque lá tinha essa opção do nível rei. Mas, efetivamente, trabalhar no passe foi só quando já foi lá no André Luiz. Enquanto eu estava no Maria de Nazaré, nós estávamos, eu e a Leia, a gente ficou só na parte de atendimento. Nós fazíamos reiki, né? E tinha uma outra senhora que trabalhava lá também, que fazia uma terapia diferenciada lá, porque ela fazia orações, fazia umas massagens, uma coisa junto assim, e a gente ficava junto como se fosse um passe energético junto, fazendo a sustentação do trabalho para ela. Então esse era o nosso trabalho. Aí depois, quando nós fomos para o André Luiz, nessa casa nova, né, na casinha de madeira lá, aí sim, aí eu entrei na questão do passe. Mas na questão da palestra, eu até lembro, a primeira vez que o César falou para mim, sábado que vem, que nós trabalhávamos no sábado que vem tu vai fazer a abertura aqui no palanque, aqui na tribuna. Eu passei uma semana né? nervosíssimo, angustiado, meu Deus, o que eu vou falar, Fiz um textozinho rapidinho, assim, uma oração rapidinha, decorei, fui subir com ela no bolso, se me der um branco, eu puxo o papelzinho. E aí se deu tranquilo, porque lá no Maria de Nazaré o salão é grande, tá sempre cheio, né? Tá sempre cheio. Extremamente nervoso, mas deu tudo certo. Dali pra frente eu perdi aquele medo de ficar ali na frente. E aí o César, uns 2, 3 meses depois, ele me deu uma oportunidade de uma palestra. Também fiquei angustiado o tempo todo. Tu aceitou de cara, sim? Sim. Eu pergunto isso porque quando eu recebi essa missão, eu declinei, amiga. Eu declinei. Eu declinei. Eu falei, não dou conta. E aí foi a Andréia, né? A Andréia tem essa missão. Me colocou na evangelização, depois me empurrou para o passo, para a palestra, enfim. Mas então tu aceitou de cara, eu sou metido. Ele semana que vem tu faz, eu faço. Eu não devia ter dito sim, agora lascou. Aí eu vou atrás e faço. Nervoso, missão dada é missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. É a tal da mentossíntese, né? Mentossíntese, né? Que nós tivemos um evento onde a Michele trouxe a palavra mentossíntese e daí daqui a pouco... Desafiei o Vitor Hugo. Desafiou o Vitor Hugo. A próxima palestra quero... E lá veio ele. Lá veio um negócio preparadíssimo. Missão dada, missão cumprida. André Luiz, né? André Luiz, Evolução em 2 Mundos. E aí, assim, quando me dá... Eu tenho esse comigo, me desafiou... Mas, eu vou. Mas até para trabalhar no passe, a primeira vez que te chamaram também foi algo tranquilo de aceitar e dizer, não, estou preparado. Foi tranquilo. Eu tenho isso comigo. Quando me desafio, eu vou lá e faço. E aí, depois lá no André Luiz também, aí começamos a trabalhar mais efetivamente no passe, porque lá no André Luiz era só doutrina e passe mesmo, né? Então fazia as doutrinas de passe.
E aí depois, quando fomos lá para o nosso lar, lá é totalmente diferente, né? Outro tipo de atendimento, é outro tipo de centro. Lá é um hospital de cura, Exatamente. Aí tem aquelas terapias que eles fazem, aqueles passes diferenciados, que são 8 médiums dando passe num paciente só, com várias técnicas de imposição de mão, coisa. É totalmente diferente. Até a estrutura lá é como um hospital mesmo, tem macas e tudo mais. Hoje salas com 20 macas, atende 20 pacientes ao mesmo tempo. Os centros hoje é mais cadeira, né? E o passe ou é coletivo ou em pé ali na imposição das mãos. Pela instrução da Federação Espírita Catarinense Brasileira, o passe deve ser feito em cadeira, não deve ser feito em maca, né? Mas algumas casas fazem esse trabalho de cura e acabam as que são federadas, elas fazem em cadeira. As que não são federadas oferecem a opção de fazer em maca, fazer outros tipos de passe um pouco diferente, né? Inclusive outros tratamentos tratamentos diferentes, né? Casas que oferecem esses tratamentos diferenciados não são filiadas à Federação Espírita, que ela é mais, digamos assim, é purista na questão do atendimento. Tem que ser exatamente aquele tipo de atendimento. Né? E até hoje tu trabalha com o passe e as palestras? Sim. Ou desenvolve alguma outra... Eu trabalho lá no Missionários. Eu faço as palestras lá no Missionários e onde me convidam, né? E lá na casa também faço o passe, aplicação de passe. Estou fazendo uma capacitação junto à Federação Espírita Catarinense para iniciarmos no ano que vem o estudo do Evangelho Redivivo, também, em vez de não só o Evangelho, mas fazer o Evangelho redivivo. E é isso. E o estudo por fora, né? Além dos estudos que a gente faz sistemáticos na casa, né? O Evangelho, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, também faço estudos por fora, né? De outras fontes. Mas eu fiquei curiosa, antes de eu passar para o Alexandre, a entender a tua trajetória. Começou no Maria de Nazaré, André Luiz, do André Luiz houve uma paradinha, foi para o Nosso Lar, e do Nosso Lar até o Missionários, porque a gente sabe que você hoje é ceareiro do Missionários. Nesse meio tempo eu passei também lá pelo seu Ademir, lá no Caminho da Rosa, também trabalhei um tempinho com ele lá, com os médicos lá na sexta-feira, cirurgia espiritual, que foi maravilhoso o trabalho lá também. E onde mais? Eu acho que só. Eu era meio pingadorzinho, nômade. Assim, eu ia, meio nômade, fazia um pouquinho num, um pouquinho no outro, um pouquinho no outro. Mas aí depois do Nosso Lar eu me afastei, fiquei um tempo fora. Quando eu voltei lá no seu Ademir. E depois fiquei um tempo com o seu Juca lá no caminho Fraterno Amor, né? Fraterno Amor. Porque é bem do ladinho da minha casa, bem pertinho. Então acabei ficando um tempo lá. E aí reencontrei o Altamiro e conversamos e voltei para o Missionários. Daí no Missionários. Que é no bairro Pacheco. Que é no Pacheco. Também não é muito longe da minha casa, então fica mais fácil. E tu falou um pouquinho, Vitor, mais por curiosidade, ou para trazer essa informação para o pessoal, o estudo do Evangelho Redivivo. O que é o Evangelho Redivivo? Qual é a função? A grande diferença, a função é o entendimento dos ensinamentos do Cristo. A diferença do Evangelho no lar, que é feito usando o Evangelho segundo o Espiritismo, pro Evangelho Redivivo, é que no Evangelho Redivivo a gente usa os textos evangélicos da Bíblia. E aí a gente avalia isso, aí a gente analisa os textos bíblicos sob a ótica da doutrina espírita. Então é um estudo do Evangelho mais aprofundado. Né? Não é apenas os trechos que Kardec pinçou, os trechos básicos, para que pudesse ter um entendimento sob a ótica espírita, né? Dos textos do Evangelho. Nós fizemos isso em casa no nosso Evangelho. Isso. E o Evangelho Redivivo, ele não fica preso só àqueles textos que o Kardec pinçou. Tu vai ler, vai estudar todos os Evangelhos, todos, Marcos, Lucas, Mateus, João, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo e até o Apocalipse. É um movimento importante, né? Um bom tempo atrás, isso, quando eu conhecia a doutrina, uma crítica que se fazia e a gente verificava na prática é que o espírita geralmente, quando ele era espírita de berço, quando ele iniciou o seu contato com a espiritualidade, com a religiosidade dentro do centro espírita, geralmente ele não conhecia aprofundadamente
os evangelhos canônicos. Ele conhecia o que estava dentro do evangelho segundo o Espiritismo. Só as citações. E isso trazia uma crítica e realmente um tanto quanto pertinente, né? Eu acho que o evangelho segundo o Espiritismo, ele te traz essa pinçada que Kardec fez, e que quase 50% é do Sermão do Monte, embora o Sermão do Monte traga tudo que nós precisamos ali dentro, como dizia Gandhi já, né? Mas estudar realmente os evangelhos canônicos e olhar sobre uma ótica espírita, com os óculos espíritas, como tu nos faz, eu acho que é de suma importância. Eu acho que é muito, muito valoroso. E a doutrina e a federação tendo esse passo, eu acho que é muito, muito, muito legal, né? E isso é importante a gente ver esse movimento acontecendo. Eu fico muito feliz, particularmente por isso, porque, como eu já disse algumas vezes, quando eu comecei na doutrina, os centros espíritas, pelo menos nos que eu frequentava, eles se limitavam muito ao Evangelho segundo o Espiritismo, ao Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns era uma coisa meio separada. E hoje tu vê a federação incentivando o estudo aberto do Livro dos Médiuns. Tu vê grupos de estudo espírita hoje sobre a Gênese, sobre o céu e o inferno, buscando as outras obras de Kardec, indo para os evangelhos canônicos. A gente vê estudos sobre as cartas de Paulo, estudos sobre a Gênese mosaica, né? Sobre a Gênese que está lá no Velho Testamento, falando sobre livros do Velho Testamento, fazendo inclusive grupos de estudo que nós temos. Então, isso deixa evidente um despertar, né? A gente sai da redomazinha ali do nossa bolha aí, vai, porque a doutrina espírita ela tem essa universalidade. A doutrina espírita é como Consolador Prometido, como terceira revelação, é revelação de uma coisa que não é ela. Ela revela, ela abre o véu e mostra o que é universal. E aí a gente vai encontrar isso e vai conjugar isso com todos os fatos da nossa vida e com as doutrinas e filosofias que nos cercam nesse momento. Eu acho muito importante. Exato. E a gente está falando de estudo. E aí vamos lá falar de estudo, então. A importância do estudo. E assim, essa abertura, porque uma coisa que eu já ouvi várias vezes, quando falava com pessoas, a gente está conversando com uma pessoa de outras fontes religiosas, uma coisa que a maioria fala assim, o espírita não conhece Bíblia, não usa a Bíblia. Aí primeira coisa é que o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é baseado nos textos bíblicos, né? Então já começa por aí, que o cara que falou que o espírita não usa a Bíblia já não está 100% certo. Mas como o Alexandre falou, se tu ficar preso só nisso, tu vai ficar preso só naqueles textinhos pinçados pelo Kardec na Bíblia. E é importante agora essa abertura de colocar todo o texto bíblico na parada também, no estudo do Evangelho Redivivo. E a FEC, no site da FEC, tem esse curso, essa capacitação que eu estou participando, e tem alguns grupos já em andamento já de estudo. Tem Lages, tem Criciúma, tem Tubarão, que são todos online, e tem alguns que já passaram por 2, 3 evangelhos, já estão bem adiantados. E isso aí abre esse caminho. Então, agora, se alguém disser assim, o espírita não usa a Bíblia, eu usa sim, claro que usa. Todo o ensino de Kardec, toda a doutrina de Kardec está calcada em cima dos ensinamentos do Cristo, avaliados de uma maneira diferente, mas sobre o ensino do Cristo. Falta o entendimento, e eu acho que é legal a gente falar sobre isso, de que a doutrina espírita não é uma doutrina baseada em livros. Nós não temos livros sagrados. Nós temos uma doutrina que tem a sua parte filosófica, a sua parte experimental, mas que ela traz leis universais que estão escritas na nossa consciência e que nos ensina e traz o Cristo como maior exemplo, o mais perfeito e aqui pisou, para a gente se espelhar nele para ver o que ele fez em relação às leis universais. Ele nos ensinou a viver, experienciar e trabalhar em nós as leis universais.
que também não foram criadas por ele, são leis de Deus. Né? Eram, foram e serão sempre assim. São e serão sempre assim essas leis. Então, quando Cristo nos mostra, é assim que vocês devem entender o que o Pai nos disse, ele está nos mostrando essas leis universais. E o Espiritismo, então, por isso, não se baseia em um livro sagrado. Entende? Mas a gente entende que a maioria, ou 100% das demais denominações cristãs, são baseados num livro sagrado. E nós entendemos a importância, a perfeição e inclusive o sagrado do Novo Testamento e do Velho Testamento. Mas nós, não é que nós anulamos ou esquecemos que ele existe ou damos menos importância. Não, a gente só usa as orientações que a espiritualidade nos traz como aprofundamento daquilo que está ali. Assim como Cristo não veio destruir a lei, o Espiritismo não veio também destruir o que era antes. Ele veio simplesmente relembrar e dar novas luzes àquilo. Tentar que a gente relembre o que está ali. Não passar por cima. Exato. E não esquecer. A gente só veio confirmar e trazer novos elementos para que a gente entenda melhor o que está ali. Assim como Cristo fez. E colocar nesse entendimento o lado científico e o lado filosófico também, para ajudar a construir esse novo conceito, essa evolução, digamos assim, do que o Cristo dizia, do que veio lá do Velho Testamento, que o Cristo exemplificou, atualizou, não destruiu, ele mudou e trouxe um novo entendimento do que o Antigo Testamento dizia. E a doutrina espírita, colocando a ciência e a filosofia junto com a religião, ela abre um entendimento melhor. Por que o Cristo falava lá atrás tal e tal coisa? Mas agora, sobre a ótica da doutrina espírita, eu começo a entender isso, né? Cumprindo, inclusive, a promessa feita pelo Cristo do Consolador prometido. Exatamente. Né? Lá no João 14, 16, se eu não me engano, né? Quando ele prometeu o novo Consolador, o Paracleto, né? Como ele dizia em algumas traduções, ele já dizia, você não saberá de onde ele vem e nem onde ele está. Por quê? Porque ele não é mais uma pessoa. Porque a primeira revelação é Moisés, é uma pessoa. Moisés veio trazer o ensinamento. A segunda revelação é o Cristo. Cristo veio trazer. A terceira revelação não é uma pessoa, é uma doutrina. Né? Então tu não tem uma pessoa. Não, o Kardec não é a doutrina espírita. Kardec codificou, ele é um instrumento da doutrina espírita. Diferente de Cristo e Moisés, que são as personificações da primeira e segunda revelação. Moisés foi, Cristo foi, né? O corpo, Cristo foi, e o ensinamento ficou. A doutrina espírita vai ficar para sempre. Né? Porque tu não sabe de onde ela veio, nem de onde ela fica, onde ela está. Mas ela está no livro. Né? Moisés veio trazer a figura do Deus único. O Cristo veio nos dizer que nós somos irmãos, é o Filho. E a doutrina espírita veio trazer a outra figura da Trindade, se nós quisermos usar essa figura, que é o Espírito. Que são os Espíritos, e aí não tem pessoalidade. Se engana muito quem pensa que Kardec é uma espécie de mestre. Não é isso, ele é simplesmente um instrumento. Exato. E a doutrina deixa muito bem claro, os Espíritos deixam muito bem claro, quando Kardec titubeia ali, será que eu vou dar conta? Ele diz assim, se tu não der conta, outro vai fazer. Outro assume a missão. Então, quer dizer, não é pessoalíssimo, tu só é o instrumento. O melhor instrumento que a gente pode ter nesse momento. Mas também, se tu não conseguir, a gente arruma outro instrumento, não tem problema. A doutrina é dos Espíritos. A gente tem a responsabilidade, mas se não cumprir, tem que cumprir. Então, não tem essa pessoalidade, não. Outro ponto é que Kardec, né, o Léon Hippolyte Denisard Rivail, o professor, né, ele era um cientista renomado e quando ele foi publicar o trabalho da doutrina, os livros da doutrina espírita, ele mudou de nome para que a doutrina espírita não ficasse nos ombros dele, porque ele já era conceituado, já era uma pessoa importante, o trabalho, só por ter o nome dele já era levado em consideração. Ele não queria que o nome dele pesasse na avaliação da doutrina espírita e trocou de nome, colocou sobre outro nome. Mas a doutrina não é a doutrina de Kardec, é a doutrina dos espíritos. Então é isso que muitas pessoas falam,
os espíritos do Kardec. Não são espíritos do Kardec. São os espíritos da doutrina espírita. Kardec foi simplesmente o codificador e o organizador da doutrina. Então, é isso que tem que se mudar, esse paradigma de dizer que os espíritos do Kardec, o livro do Kardec, o evangelho do Kardec. Não, Kardec simplesmente foi o organizador e o escritor da coisa. Mas é a doutrina dos espíritos, o evangelho dos espíritos, o mundo, o espírita. As pessoas confundem espiritualidade, espiritualismo com espiritismo. E aí alguns usam, equivocadamente, a gente sabe que às vezes intencionalmente a gente usa para poder se fazer entender, mas não existe espiritismo kardecista. Existe espiritismo. As outras doutrinas também que têm base e que compreendem a mediunidade, a vida após a morte, a reencarnação, são espiritualistas, que não tem demérito nenhum. Não. É espiritualista perfeito, tem os seus ensinamentos e pratica fazer o bem. Ninguém precisa ser espírita para se melhorar. Não necessariamente. O espiritismo é um caminho que se oferece. Então, é espírita. Espírita kardecista é um pleonasmo. Engraçado tu falando, e eu fui intuída a abrir o livro, né? Porque até isso tem um misticismo, né, gente? O abrir o livro sagrado, né? Você estava falando de livro, e não tem, gente. Isso aqui é livro de estudo. Exatamente. Né? Então não tem essa ritualística, né? Então eu fui intuída a abrir. Enquanto eu abri, eu falei, tá bom, vou abrir, né? E aí eu fui lendo, o Alexandre foi falando daquilo que está aqui. E é muito importante a gente ter essa introdução, né, ao primeiro livro, né? E eu vou ler um trechinho porque diz exatamente o que estava falando. Então, para coisas novas, precisamos de palavras novas. Assim o exige a clareza da linguagem, para evitarmos a confusão inerente ao sentido múltiplo dos mesmos termos. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definida. Dar-lhes uma nova para aplicá-las à doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas, já tão numerosas, de anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite ter em si alguma coisa além da matéria é espiritualista. Mas não se segue daí que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em lugar das palavras espiritual, espiritualismo, empregaremos para designar esta última crença as palavras espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical e que por si mesmo tem a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, reservando ao vocábulo espiritualismo a sua acepção própria. Exato. Inclusive no dicionário da língua portuguesa, a palavra, se tu for lá, espírita, está lá, seguidor da doutrina de Allan Kardec. Exatamente. E aí tem outro termo que a gente deixou de usar, né? O espiritista, né? Espiritista também. Espiritista deixou-se de usar, caiu no desuso, mas também é um mas termo. é bonitinho também, eu gosto. É bonito. É espiritista. Mas, Vitor Hugo, falando então sobre a importância desse estudo, né? A gente conversava, Kardec nos dá os espíritos nos dão através de Kardec essa ideia de que fé e razão, né? A fé raciocinada. Eu me lembrava também da obra do Chico, As Duas Asas que Levarão o Homem à Evolução, né? O amor e o estudo, né? E como é universal, a gente também tem isso na doutrina católica, né? Eu me lembrava da encíclica Fides et Ratio, do Papa João Paulo II. Então, tudo fala sobre entender-se o lado prático, mas o lado do estudo é tão importante quanto. Duas asas, né? A gente entende que não consegue um pássaro, por mais possuidor de duas asas que seja uma asa grande, outra pequenininha, ele não vai conseguir voar. Se nós tivermos um avião também, um grande, com uma asa pequena, também não vai dar certo. Então, a doutrina espírita
E a doutrina cristã, principalmente na figura do Cristo, nos provoca a estudar. E a importância do estudo é para a nossa evolução. Mas são duas asas que devem se equilibrar. Nós temos que estudar e temos que praticar. Exatamente. E eu queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre essa importância do estudo, sobre como tu vê essa questão e o que tu pode nos trazer sobre esse assunto. Até esse exemplo das duas asas, eu lembro quando eu era pequeno, o pai tinha papagaio, aquele papagaio grandão, assim, né, que falava horrores. E para o papagaio não fugir, o que ele fazia? Ele cortava as penas de uma das asas. Aí uma asa ficava diferente da outra, ele não conseguia voar. Então a mesma coisa é a necessidade do conhecimento intelectual e conhecimento moral trabalharem juntos. Porque senão uma asa vai estar com a pena curta e eles não vão conseguir voar. Vai ficar capenga. E essa é a importância, né? Nessa que tu citou ali, essa encíclica do Papa João Paulo II, ele já dizia, né, que a fé e a razão, fides et ratio, né, a origem o título da encíclica em latim, constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Ou seja, a doutrina católica, que é uma doutrina dogmática, né, que a princípio ela segue cegamente os textos bíblicos, através da interpretação dela, o que está escrito ali acabou. Ela não incita os fiéis a questionarem, a buscarem um entendimento diferenciado. O próprio Papa João Paulo II, que era um Papa progressista, né, abriu muita coisa dentro do ensino da Igreja, dizia da importância de se estudar, de se trabalhar a razão e fé ao mesmo tempo. E o que é a razão? A razão justamente é esse estudo, esse aprofundamento, esse conhecimento, essa busca pelo entendimento das coisas. E essa busca, ela é muito importante. O conhecimento em si é importante para o ser humano, porque é a base do entendimento, da construção da vida, da sociedade. Tudo depende do conhecimento. Porque quando tu tira a oportunidade do conhecimento para o ser humano, o que acontece com ele? Ele fica escravo da sociedade, dos poderes, dos detentores do conhecimento. Então, se tu tira do povo a oportunidade de adquirir conhecimento, de questionar, os detentores do conhecimento podem se apoderar e manipular esse povo. Então, é necessário, o conhecimento é necessário para o desenvolvimento do ser humano e da sociedade. E olha como é interessante, desculpa, Mel, mas dentro da tua fala eu destaquei duas. A parte final ali da encíclica nos faz refletir e começar a realmente entender como as coisas estão conectadas, né? A parte finalzinha ali que você leu tem verdade, a palavra, é isso? Coloca no coração do homem o desejo de conhecer a verdade. Olha só, olha que interessante. Lembra da passagem? Conheceis a verdade e ela vos libertará. Exato. E o que é, na concepção da palavra liberdade para nós, se não o exemplo ou a imaginação do pássaro voando? A liberdade, né? E a verdade vai vir da onde? Das duas asas. E aí fala de liberdade, fala daquilo que tu acabou de dizer, que da falta disso traz o quê? A manipulação. A prisão. Gente, olha como tudo se conecta. Tudo se conecta. É lindo, né? E o que eu ia perguntar é se tu tem a visão de que cada vez mais é difícil ter essas duas asas batendo por conta do apego materialista que as pessoas têm, né? Tanto da matéria em si, o corpo, quanto das coisas terrenas, né? Sentimentos e tudo mais. Porque às vezes tem o conhecimento, mas não consegue aplicar por isso, porque fica tão apegado ainda à matéria, né? Penso eu. Exato, Hoje a gente vive um mundo que o conhecimento científico e intelectual está muito rápido, muito ligeiro, principalmente através da tecnologia, da internet, das redes sociais, e isso está fazendo com que ao mesmo tempo que isso está unindo o mundo todo, está desunindo a humanidade. Por quê? Porque as pessoas hoje elas se preocupam muito mais com a matéria. Tanto a gente vê, um exemplo são as redes sociais, né? Que a gente vê pessoas
rindo, mostrando carro, mostrando casa, mostrando o quê, e chegam em casa, não tem São vazias. são vazias, né? Uma vez eu escutei um filósofo conversando, ele chamou essa geração da fronha molhada. Né? Porque eles ficam o dia inteiro rindo, mostrando carro, mostrando joias, mostrando no quê, família, passeios, não sei o que, rindo, e chegam em casa e molham a fronha porque estão sozinhos, estão depressivos, não tem com quem conversar. Que eu sempre digo, tem 3 milhões de seguidores na internet e não conhece o vizinho que mora no apartamento do lado. Então, esse é a diferença. A tecnologia está avançando tão rápido e a espiritualidade está ficando para trás, porque ela está incitando as pessoas a ter cada vez mais a necessidade de posses materiais e de visualização e aceitação. Quando eu coloco a necessidade de aceitação e de visualização como primeira meta da minha vida, isso vai me gerar desilusão, depressão. Porque quando eu não sou visto, eu começo a ficar depressivo. Puxa, as pessoas não estão me vendo. Eu criei um perfil tão bonito na internet e só tenho 2.000 seguidores, e o meu vizinho ali, que é supostamente inferior, não conhece as coisas que eu conheço, não tem o carro bonito que nem eu tenho, não tem a casa grande que nem eu tenho, o cara tem 2 vezes mais seguidores do que eu. Isso me gera desilusão e depressão. Então é isso que é perigoso, que infelizmente é o que está acontecendo no mundo de hoje. Tem uma fala do Chico Xavier naquele programa Pinga Fogo, tem no YouTube o programa completo, tanto a parte 1 quanto a parte 2, né? Antigo, bem né? antigo, é 72, se não me engano. De vez em quando eu boto para assistir, porque assim, parece que é atual, né? Como se estivesse conversando com ele hoje. Aí, numa fala dele, ele diz assim, e perguntam para ele sobre a tecnologia, como os espíritos viam essa questão da tecnologia na humanidade. Ele disse assim, a humanidade não estar preparada para deixar de fazer o que a tecnologia vai assumir o lugar, né? E até nessa questão de tanta informação e pouco conhecimento. Exatamente. O ser humano não está ainda preparado, penso eu, para acompanhar tantas informações. A gente tem aí hoje, a plataforma traz a doutrina espírita em tantos meios, mas a gente não consegue adquirir conhecimento, captar aquilo ali e trazer para o nosso dia a dia, né? E eu penso que é um pouco isso mesmo, das pessoas se desprenderem da questão da matéria, do só consumir informação e ter acesso a isso, ter acesso àquilo, e o que eu já tenho? Como é que eu vou trabalhar nisso? Né? Transformar esse conhecimento em sabedoria. Em sabedoria. O imediatismo sem profundidade, Exato. né? Eu preciso ter acesso ao conhecimento. Porque o conhecimento ele é como se fosse algo urgente, né? Só que eu preciso daquilo mastigado. Sim. Eu não penso mais, eu não reflito mais. Não quero fazer força. Exato. Eu quero o comprimido completo. É os 30 segundos. Eu preciso da informação em 30 segundos. O que tu tem para me dizer em 30 segundos? E depois já saio dali e vou fazer outra coisa. Né? E daí volta a bater na tecla do que a gente falou desde o início aqui da conversa, né? O estudar. A doutrina, ela é estudar. É livro para pegar, folhear. E, o que é estudar? Sentar ali. Gente, é refletir. É você fazer um exercício mental. É diferente, é a diferença entre aprender e apreender, né? Não é só buscar o conteúdo, é colocar introjetar esse conteúdo, botar ele para funcionar. É que nem aquela história da diferença entre conhecimento e sabedoria, né? Conhecimento é eu saber que o tomate é uma fruta. Sabedoria é eu não colocar tomate na salada de fruta. Né? Então é isso. Um bom exemplo. E por que não? Deve ficar esquisito o tomate na salada de fruta, né? Com açuquinha, quem sabe, né? E é o sentir da sabedoria, né? Porque também o conhecimento também só... O intelectual pelo intelectual, sem a prática, sem o sentir, também ele não evolui, né? Para a sabedoria, né? É a fé sem obras. Colocar para queria funcionar. Contribuir um pouquinho. Até porque a gente já vai se encaminhar para o finalzinho daqui a pouco. Já? Mais uns 10 minutinhos aí. Não, mas é a humanidade passando pelos seus momentos. A gente repete algumas coisas. Antes da informação, a gente falava muito sobre... Porque essa questão tem a ver com a gente mal utilizar os instrumentos que nos são colocados. A espiritualidade nos coloca instrumentos fantásticos nas mãos e a gente usa mal.
A Lucilena Galvão, ela é citada pelo André Trigueiro, e ela reflete um conhecimento antigo sobre o dinheiro. Nós falamos muito sobre a questão do dinheiro. E ela vai dizer assim que o dinheiro, enquanto meio, é uma bênção. Enquanto fim, é uma desgraça. E hoje nós conseguimos entender isso porque a gente vivenciou muito, a sociedade vivenciou, então a sociedade entende que tu usar o teu objetivo ser viver para o dinheiro, vai te dar mal. Agora, quando tu usa ele como meio de realização, ele é uma bênção. Exato. Só que a gente tem um poder novo aí, que é o poder da informação, que é o poder da tecnologia. A espiritualidade nos deu, e eu digo que, a gente, né, para a gente entrar mais aprofundado, que a pandemia nos veio dar esse empurrão. Vocês têm que usar isso que eu estou dando para vocês. E a gente aprendeu a se virar, coisa que a gente, se fosse por nós, a gente não iria buscar. Então ela deu eu dei uma coisa maravilhosa para vocês e vou dar um empurrão para vocês, né, aprender a usar em massa. Só que aqui tá. Ela nos deu uma grande ferramenta e a gente busca ela como finalidade. Mais uma vez. E aí a gente se quebra. Quando eu entendo que essa tecnologia ela é para difundir informação, para poder nos unir, para poder nos fazer o bem, ótimo. Quando eu entendo que essa informação é para me dar poder, para me enclausurar, para eu ficar dentro de uma bolha e para ela cumprir o que eu devo fazer, que é conhecimento, que é relacionamento. Quando eu não vou me relacionar, mas uso ela para não me relacionar com pessoas, simplesmente para me relacionar de modo virtual, de uma verdade que eu não sou, aí ela começa a ser. Quando eu passo a viver dentro dela, aí ela passa a ser. Aquela simbiose prejudicial que a gente viu na Então, a espiritualidade nos deu uma grande ferramenta. E a gente está usando ela como meio de se aperfeiçoar, a gente está trabalhando para viver dentro dela. Que é o uso, ou você usa essas ferramentas por amor e com um propósito maior, ou você utiliza para satisfação do ego, né? Exato. E aí é onde a gente cai nas armadilhas, né? Será que essa é a maior dificuldade para chegar na juventude e com a doutrina espírita hoje? Pode ser. Que a gente não vê mais famílias completas nos centros espíritas, né, nos núcleos de estudo espírita. Cada vez é só o pai e a mãe que vai, e o adolescente já não acompanha tanto. Será que isso é uma das coisas que... Esse acesso a tudo, né? Hoje em dia se tem acesso a tudo. É um dos motivos que acontece isso. Mas eu acho que uma coisa muito importante também é a desestruturação das famílias. Os pais, algumas vezes, estão deixando os filhos terem acesso a qualquer coisa. Porque quando eu não tenho filhos, Deus não me deu essa oportunidade. Eu sei que por algum motivo, que eu ainda não descobri qual, mas estou no caminho para descobrir. Eu acho que quando a família, os pais e as mães controlam o acesso da criança a esse tipo a qualquer tipo de conteúdo, essa criança vai desenvolver o interesse pelas coisas boas da internet, né? Porque quando tu deixa ela acessar qualquer coisa, ela vai acessar só porcaria. Porque é como o Daniel falou na palestra de semana passada, lá na nossa casa, lá no Missionários, o pai e a mãe são 2 contra 300 na escola. Né? Então, se o pai e a mãe colocam na cabeça da criança que ele deve se preocupar com coisas agradáveis, com coisas bonitas, com coisas que elevam a espiritualidade, que colocam a espiritualidade na vida, quando ele chegar na escola, aqueles 300 que vão vir trazer porcaria para ele ver, isso aí não me interessa, olha só que legal isso aqui. Ó. Então, eu dei um exemplo esses dias. Eu estava conversando com um médico lá da escola, lá do hospital onde eu trabalho, já um senhor já de 60 e poucos anos, quase a minha idade, meu Deus, eu não devia ter falado isso, mas tudo bem. Ele não é um senhor, eu não ia falar nada, não é um senhor, é um cara legal lá.
Ele disse assim, eu peguei o meu neto e fui pro shopping para comprar o presente do Dia das Crianças, sabendo que eu ia morrer com o celular, né? Ele ia pedir um celular, crente que ele ia pedir um celular. O guri de 12 anos. Não, 9 anos, perdão, 9 anos. O guri tinha 9 anos. E ele foi pro shopping, certo que ele ia ter que comprar um celular pro guri. Chegou no shopping e ele assim, o que tu quer de presente do Dia das Crianças? Eu quero um ioiô. Ele assim, meu Deus, onde é que eu vou comprar um ioiô? Certeza não quer o celular. Em qualquer esquina, né? Aí ele disse, meu Deus, o que tu quer com o ioiô? Tu quer brincar com o ioiô, né? Ele ficou apavorado, porque ele já botou na cabeça dele que a criança ia querer o celular. Aí ele foi pensar, não, mas o pai e a mãe deles, dessa criança, já incutiam nele. Era uma família que vivia, gostava muito de natureza, ia passear com os filhos na natureza, jogar bola. Então o celular já era uma coisa restrita a só certos horários, a só certos conteúdos. Então desenvolveu na criança esse interesse por coisas diferentes do que hoje se diz normal, né? Que pra gente ver que não é normal, né? A gente está nessa questão de, tudo é normal, tudo é normal. Não é normal. Tá errado. A gente tem que botar as crianças no caminho certo. Criança é espelho, né? Um exemplo lá em casa, o Vini principalmente tinha costume de sentar na cama, né, com a perna esticada, cruzada, e o Kindle na mão para ler antes de dormir. Daqui a pouco a gente pegou o Lucas, o meu de 2 anos, ele também corria, catava o Kindle e ainda botava o meu óculos e ficava lá como exemplo, como se estivesse lendo. E é isso, é espelho. Então, Exatamente. se a gente conseguir, nunca é tarde, né? Trazer as crianças, adolescentes, enfim, para a doutrina, é o futuro, né? Exato. A gente precisa passar isso para novas gerações. E a gente vê uma dificuldade tão grande. Eu vejo que a dificuldade, olhando o que o Vitor está falando, e é muito legal estar sendo o nosso papo aqui, a dificuldade que nós temos dessa história do que a gente ensina em casa e do que a gente, e esses 2 contra 300, e talvez seja o nosso desafio enquanto pais, educadores que somos, mostrar realidade. O problema é quando tu não mostra realidade. Porque o jovem, ele não é bobo. O jovem é um espírito, talvez, inclusive, mais velho que você. Mais experiente que você. Mas ele é um espírito naquele momento que está brotando para a vida. E toda a questão física e intelectual que está acontecendo, está um barulho na cabeça dele. E daí tu mostra pro teu filho, querendo, de repente, com boa intenção, mostra o mundo de faz de conta para ele. E aqueles 300 lá mostram um mundo real para ele. E vão dizer, isso aqui é a realidade. O que o teu pai está te mostrando, o que a tua mãe está te mostrando, é um mundo de faz de conta. Isso não acontece. E ele, dentro das estruturas que ele tem, de 300 contra 2, ele olha para o mundo, no momento que ele está em inclusão, em dificuldades. Não, realmente, eu conto para meus pais que o que eles estão falando não é verdade. Quem é que vai contar? Né? Principalmente isso quando acontece quando os pais contam alguma coisa e agem de outra maneira. Aí, isso que eu ia dizer pronto. agora, o exemplo. Né? Aí ele diz, tu tá querendo que eu acredite no mundo de faz de conta? Eu não sou mais criança. Então nós temos que, acho que talvez a grande dificuldade, o grande desafio dos pais é viver o que falam. Exatamente. E mostrar que aquilo que eles falam e vivem dá certo e se aplica no mundo. E que aquilo ali sim é mundo real. Aí tu vai ter a atenção do teu filho. Aí ele vai olhar, não, mas o meu pai fala isso, ele faz isso e olha o resultado. Isso é mundo real. Agora chega lá o amigo e diz, não, isso aí é para criança, isso é mundo de faz de conta. Olha só, se ele vier para cá, no mundo não é assim. Aí ele vai olhar assim, não. Ele vai discernir, ele né? vai discernir. Nós temos que ter, mas só que isso é uma grande dificuldade. Nós temos que mostrar para ele que o que a gente fala é real e se aplica ao mundo. Sim. E aí a doutrina vai para a rua. A doutrina não fica no centro. E que bonito isso, porque daí fecha, então, a nossa conversa, né, com justamente o que o Vitor Hugo trouxe do bater das asas, né? Que os pais são os pássaros, né, com mais experiência que vão guiar. Que vão guiar. É isso aí. Mas Exato. É a responsabilidade no próprio evangelho do Espiritismo, o Espírito da Verdade fala, né, que os pais são responsáveis pela educação e criação dos filhos, recebem essa missão, né? Essa é uma missão
ou uma expiação, né? Depende, Uhum. pode ser uma missão, pode ser uma expiação, mas é responsabilidade de quem recebe a paternidade ou a maternidade desenvolver e dar possibilidade daquele espírito crescer e fazer cumprir a missão ou a expiação dele. É importante isso. E eu vejo que o Alexandre falou também a questão do exemplo, né? Lá no hospital, lá eu brinco muito com as crianças. A criança quebrou o braço, ele está com o braço engessado, ela não vai conseguir mexer, teoricamente, não vai conseguir mexer no celular. É óbvio que eles dão um jeito, né? Nem que seja com o nariz, né? Com o nariz. Aí eu brinco assim, agora tu não vai poder mexer com o celular, tu vai poder ler aquele livro amarelo que está monfando na tua estante. Eu não vou ler livro. Aí a mãe assim, isso aí não lê. Eu disse, mãe, quantos livros tu já leu esse ano? Não, eu não leio livro. Tá. Mas então como é que tu vai querer fazer a criança ler o livro se tu não dá o exemplo? O pai fica mexendo no celular assim, filho, tu larga esse celular, guri. Fica o dia inteiro nesse celular e ele com o celular na mão. Então, a palavra ensina, educa, mas o exemplo arrasta. Que é o que o Cristo fazia. Cristo não impunha as coisas, ele fazia, ele dava o exemplo. Né? Duvido se o Cristo visse o vizinho jogar um lixo na rua, se ele ia lá abrir, o que tu tá fazendo aí, seu porcalhão? Bota esse lixo na lixeira. Ele não fazia isso. Ele ia lá, quietinho, juntava o lixo e colocava. Aí o cara ia olhar, eu acho que eu fiz bobagem, amanhã eu não vou jogar no chão, vou jogar na lixeira. É o ensinar com amor, né? Exatamente, é a base de tudo. o exemplo. Cristo queria isso, né? Cristo, o que eu sempre falo, né? Cristo dizia que a vida que vale a pena ser vivida é a vida que é vivida em função do outro. Em função de alavancar, crescer, fazer com que o outro se desenvolva, né? E uma frase bonita que eu sempre falo também seguido nas minhas palestras é que o outro viva a vida que ele não viveria se eu não existisse. Que ele sorria, que o outro sorria o sorriso que ele não sorriria se eu não existisse. Então, me colocar em função do outro, de ajudar a vida, que é o que o Cristo queria, que a gente vivesse para que nós crescêssemos, nós desenvolvêssemos, mas que todos aqueles que estão ao nosso lado também crescessem e desenvolvessem junto. Todos nós com as duas asinhas juntas, né? Não uma asinha só para cada um. Perfeito. Quantos ensinamentos num único podcast, gente. Tem que ter a parte 2. Olha, esse realmente episódio ficou incrível. E vamos nos encaminhando então para o encerramento, né? Agradecendo mais uma vez a você que nos assiste, né? Siga, né? As nossas redes sociais, @NEE _Casa do Caminho no Instagram. E no YouTube, já se inscreve no canal, aperta o sininho, curte, compartilha, @NEE Casa do Caminho. Gente, a Mel é ótima. Eu não consigo fazer isso, gente. Não, a nova geração vem meio que instalada assim, eu não sou tão nova. É um chip, mas, amiga, né? é um chip que tem aí. Mas lembrando, pessoal, né, de compartilhar, se inscrever, porque, de novo, não é questão só de números. Mostra para a plataforma que esse conteúdo é relevante e assim como você aprendeu, como você também criou conexões e aprendeu a bater das asas aqui, outras pessoas também precisam ouvir e aprender. Então, faz a diferença, né? Uma curtida sua faz diferença. Um bater das asas aqui faz... E compartilha, né? Claro. Copia o linkzinho, coloca lá no WhatsApp para aquela pessoa que realmente precisa também ter esse conteúdo, coloca nos grupos e vamos divulgar essa doutrina maravilhosa que nos preenche, né? E é tão necessária dentro desse mundo que a gente vive de vazio existencial, né? E do Vitor Hugo, como é que faz para te encontrar e te chamar para as palestras? Vitor Hugo Schwab. E o Schwab aí vai dar... E agora, eu não sei. A gente bota na descrição do link. Eu não sei de cor. Ai, a Mel é Eu não sei de cor. Pronto. Eu tenho Instagram, mas não sei como é que é o nome. Tá, dele. mas aí a gente bota na descrição do vídeo ali pro pessoal também acompanhar a casa, né? O Missionários da Luz também. Esse eu lembro, é Missionários da Luz PH. DLP. Tá. Tudo junto. DLP. Missionários da Luz Palhoça. De DLP, Palhoça. da Luz Palhoça. Missionários DLP. Missionários DLP. Perfeito. Temos Bota a na mensagem. descrição que eu também não sei de cor. Muito obrigada, Alexandre, presidente da nossa casa, né? Eu agradeço, né, a participação do Vitor Hugo, de vocês todos e de todos que vão, acredito que a gente vai conseguir alcançar um objetivo,
que é falar um pouco de uma maneira que transmita, né, que comunique. Eu acho que esse é o grande objetivo. A gente tem que saber se comunicar. Falar de uma maneira que seja possível que as pessoas entendam, porque é isso. É falar para a vida. Não é falar para quem sabe, ou para quem conhece, ou para quem acha que, né, que é ou por uma bolha, não. É falar para a vida, falar para as pessoas, comunicar e respeitando todos os conhecimentos e verdades que cada um carrega em si, né? O amor une todas elas. Obrigado, Vitor Hugo. Obrigado pela tua participação, pela tua história, que é realmente inspiradora. E o Vitor Hugo participa conosco do nosso grupo de estudo, que são todas as quartas-feiras, e aí já fica o convite também a todos que queiram estudar conosco, quarta-feira, às 7h20 da noite, né? Todas as quartas, no CDL de Palhoça, estamos lá reunidos para estudar essa doutrina maravilhosa. E, como mensagem final do podcast, eu vou pedir aí ao nosso irmão que leia a mensagem para a gente, então, se encaminhar para a finalização. Isso é uma mensagem de Chico Xavier. E ele fala: acalme meus passos, Senhor. Desacelere as batidas do meu coração, acalmando a minha mente. Diminua meu ritmo apressado com a visão da eternidade do tempo. Em meio às confusões do dia a dia, dê-me a tranquilidade das montanhas. Retire a tensão dos meus músculos e nervos com a música tranquilizante dos rios, de águas constantes que vivem em minhas lembranças. Ajuda-me a conhecer o poder reparador do sono. Ensina-me a arte de tirar pequenas férias, reduzir o meu ritmo para contemplar uma flor, papear com um amigo, afagar uma criança, ler um poema, ouvir a música preferida. Acalma meu passo, Senhor, para que eu possa perceber, no meio do insensato labor cotidiano, dos ruídos, lutas, alegrias, cansaços ou desalentos, a Tua presença constante no meu coração. Acalma meu passo, Senhor, para que eu possa entoar o cântico da esperança, sorrir para o meu próximo e calar-me para escutar a Tua voz. Acalma meu passo, Senhor, e inspira-me a enterrar minhas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que eu possa crescer até as estrelas do meu destino maior. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela família que me deste, pelo meu trabalho e, sobretudo, pela Tua presença na minha vida. Que assim seja. Que assim seja. Que Linda mensagem. Gratidão. Muito obrigada a todos que nos assistiram e então nos encontramos no próximo episódio. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. mais. Obrigado.